espelho, o que você vê? Eu vejo uma pessoa que já passou por tantas coisas nessa vida. Vem enfrentando conflitos no seu pensamento. Conflitos na sua mente. Já pensou em desistir? Mas eu vejo também uma pessoa forte. Eu vejo alguém que tem uma vontade muito grande de vencer, uma vontade enorme de viver em paz consigo mesma. Eu vejo alguém que muitas vezes não sabe para onde ir. Esse alguém muitas vezes se fecha em seu quarto e pede a Deus por socorro, por solução. Muitas vezes não vê a solução e queria enxergar como vê diante do espelho. Será que você se identificou com algum desses sentimentos que eu descrevi aqui? Será? Eu quero dizer pra você, mesmo que a sua autoestima esteja baixa demais, a ponto de você nem conseguir se olhar no espelho, eu quero fazer um convite para que você se imagine agora diante de um espelho. Quem você vê? Eu não tô dizendo fisicamente, eu tô dizendo quem você é de verdade. Agora eu quero falar pra você o que Deus pensa de você. Deus fez você com muito amor. Lá em Lucas 12, versículo 7, diz assim que até os cabelos da cabeça são contados. A gente tem muito valor para Deus. Muito valor para Deus. Bem mais valeis que muitos pardais. Deus chamou você para ser alguém especial. Muito especial. Por isso Ele te fez assim. Por isso Ele te criou assim. Então, não fique se olhando e rebaixando a sua autoestima, porque não é assim que Deus pensa a teu respeito. Não é assim que Deus te vê. Nós vemos o externo, mas Deus vê o coração. E eu sei
seu valor é muito grande para Deus. Ah, mas eu queria que eu me sentisse valorizada diante das pessoas. Vou te dizer uma coisa: se você não se valorizar primeiro, as pessoas não vão enxergar esse valor em você. Vou falar de novo. Se você não se valorizar primeiro, as pessoas não vão enxergar em você o seu devido valor. Nós não somos perfeitos. A Bíblia diz que nós seremos um dia. E eu creio que esse dia vai ser quando Cristo voltar e nos der um corpo transformado. Não é um corpo físico, mas vai ser um corpo novo, um corpo espiritual. E eu entendo que esse dia vai chegar e aí sim nós seremos perfeitos. Aqui nessa terra nós enfrentamos problemas, temos nossos defeitos, falhas, mas eu vejo que tudo isso são oportunidades para Deus trabalhar em nós. Muitas vezes nós precisamos ser fisgados por algo que nós temos ou algo que nós somos. Então Deus usa de alguns detalhes da nossa vida para nos chamar a atenção, para que a gente entenda o quanto nós precisamos de Deus, quanto nós dependemos dele. E aí sim nós seremos aperfeiçoados. Olha só o que fala lá em 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito de Deus nos transforma todos os dias, de glória em glória. Vamos colocar de fato em fato, de acontecimento em acontecimento, porque em cada coisa que acontece na nossa vida, o Espírito de Deus, ele vem com a sua glória e age a nosso favor. Você crê que o Espírito de Deus pode fazer essa obra na sua vida? Quando o Espírito de Deus, ele vem, ele nos enche, coisas novas acontecem, nós somos transformados, nós somos preenchidos. Não existe vazio, não existe medo. Então, nós sabemos o que fazer. Precisamos do Espírito de Deus
devemos fazer, como nós devemos agir. A presença do Espírito de Deus em nós gera um fruto que é o amor, que é benignidade, que é mansidão e tem muitos outros, domínio próprio. E eu devo escolher as coisas que eu devo pensar. Em Filipenses 4, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora me responde: existe alguma virtude em você pensar menos sobre você, menos do que Deus pensa? Existe algum louvor nisso? Não existe. Então não deixe que esses pensamentos permaneçam em você. Amém. Muitas pessoas sofrem muito por ter uma imagem ruim de si mesmas. Quando elas se enxergam no espelho, elas enxergam sua alma, mas só conseguem detectar os pontos negativos. E isso tudo tem um peso muito grande em tudo que elas fazem. Claro, todo mundo precisa ter consciência das suas limitações, suas fragilidades, mas também tem que valorizar as características positivas e colocar nelas o foco, a energia nelas, o positivo, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de valor, o que eu sei fazer bem. De alguma forma, a gente pode permitir que uma autoestima rebaixada domine nossa vida. Você não pode permitir isso de forma nenhuma. Para que isso aconteça, tem algumas coisas que a gente tem que aprender. Eu vou te ensinar. Primeiro, precisamos aprender a reconhecer o nosso valor diante do padrão de Deus, não diante do padrão das pessoas. Precisamos entender que Deus imprimiu em nós marcas do seu caráter. Por isso mesmo, apesar da ação do pecado em nós, Ele nos vê de forma preciosa. Foi o que eu disse: você tem valor. Esse valor foi Deus que enxergou em você. Não se permita enxergar menos que isso. Segunda coisa, aprender a reconhecer que a gente está num processo de transformação, um processo de crescimento. Nenhuma das nossas fragilidades pode ser vista na perspectiva de uma não mudança. Isso não tem mais jeito. Principalmente quando a gente está sujeitando a ação transformadora do Espírito de Deus. Se é Ele que está fazendo, tudo é possível. Terceira coisa, temos que aprender a separar o que nós somos das atitudes e comportamentos que muitas vezes a gente tem. Muitas vezes nossos comportamentos, ações, reações nada mais são do que as respostas, as interpretações do que vemos e do que sentimos. Isso é muito diferente do que realmente nós
nós somos, a nossa essência. Pensa nisso. Você não é o problema que você está enfrentando. Você não é a dificuldade que você está enfrentando. Ok? Quarta, temos que aprender a assumir as áreas nas quais nós temos dificuldades, buscar ajuda para superar cada uma delas. Nenhum processo de transformação é iniciado enquanto a gente não entender que admitir as nossas necessidades é o primeiro passo para superá-las. A negação sempre nos conduz a processos de sofrimento. Não finge que você tem um problema, que você tem uma dificuldade. Reconhece. Ok? E por último, aprenda a dar valor especial nos pontos fortes. Invista mais energia para desenvolver do que para esconder embaixo da sua baixa autoestima. Não faça isso. Eleve. Mostre quem você é. Não tenha medo, não tenha vergonha. Você tem qualidades. Pense nisso. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus imprima na sua mente, no seu coração, o verdadeiro valor que você tem diante de Deus. Que você aprenda a se ver, a se enxergar como Deus te vê. Como Deus te vê. Ele te vê como alguém especial. Alguém que Ele deseja trabalhar, aperfeiçoar, moldar, para que você viva uma vida feliz, uma vida de paz, desfrutando o amor que Ele disponibilizou para você. E muito mais. Você pode ver isso na palavra. Busque na palavra. Viva a palavra. Deixe de ficar somente ouvindo. A Bíblia diz que quando a gente deixa de ser somente ouvinte e passa a ser praticante, a gente é bem sucedido em tudo que a gente faz. Tá lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Depois dá uma lida lá pra você ver. Pensa nisso. Amém. Que o Senhor Deus te revista do verdadeiro valor que você tem. Te revista dessa sabedoria, desse conhecimento de que você tem valor e ninguém mais pode te dizer o contrário. Amém. Deus te abençoe. Fica com Deus. Olá. Tudo bem? Quando você olha no espelho, o que você vê? Eu vejo uma pessoa que já passou por tantas coisas nessa vida. Vem enfrentando conflitos no seu pensamento. Conflitos na sua mente. Já pensou em desistir? Mas eu vejo também uma pessoa forte
vejo alguém que muitas vezes não sabe para onde ir. Esse alguém muitas vezes se fecha em seu quarto e pede a Deus por socorro, por solução. Muitas vezes não vê a solução e queria enxergar como vê diante do espelho. Será que você se identificou com algum desses sentimentos que eu descrevi aqui? Será? Eu quero dizer pra você, mesmo que a sua autoestima esteja baixa demais, a ponto de você nem conseguir se olhar no espelho, eu quero fazer um convite para que você se imagine agora diante de um espelho. Quem você vê? Eu não estou dizendo fisicamente, eu estou dizendo quem você é de verdade. Agora eu quero falar pra você o que Deus pensa de você. Deus fez você com muito amor. Lá em Lucas 12, versículo 7, diz assim que até os cabelos da cabeça são contados. A gente tem muito valor para Deus, muito valor para Deus, bem mais valeis que muitos pardais. Deus chamou você para ser alguém especial, muito especial. Por isso Ele te fez assim, por isso Ele te criou assim. Então, não fique se olhando e rebaixando a sua autoestima, porque não é assim que Deus pensa a teu respeito. Não é assim que Deus te vê. Nós vemos o externo, mas Deus vê o coração. E eu sei que muitas vezes você sente que o seu coração, lá dentro, o seu coração parece te dizer que você não tem valor. Não pense isso. Não. Não pense. O seu valor é muito grande para Deus. Ah, mas eu queria e eu me sentisse valorizada diante das pessoas. Vou te dizer uma coisa: se você não se valorizar primeiro, as pessoas não vão enxergar esse valor em você. Vou falar de novo. Se você não se valorizar primeiro, as
nessa terra nós enfrentamos problemas, temos nossos defeitos, falhas, mas eu vejo que tudo isso são oportunidades para Deus trabalhar em nós. Muitas vezes nós precisamos ser fisgados por algo que nós temos ou algo que nós somos. Então Deus usa de alguns detalhes da nossa vida para nos chamar a atenção, para que a gente entenda o quanto nós precisamos de Deus, quanto nós dependemos dele, e aí sim nós seremos aperfeiçoados. Olha só o que fala lá em 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito de Deus nos transforma todos os dias, de glória em glória. Vamos colocar de fato em fato, de acontecimento em acontecimento, porque em cada coisa que acontece na nossa vida, o Espírito de Deus, ele vem com a sua glória e age a nosso favor. Você crê que o Espírito de Deus pode fazer essa obra na sua vida? Quando o Espírito de Deus, ele vem, ele nos enche, coisas novas acontecem, nós somos transformados, nós somos preenchidos, não existe vazio, não existe medo. Então, nós sabemos o que fazer. Precisamos do Espírito de Deus em nós. E como então deixar de pensar essas coisas a meu respeito? Talvez você tenha feito essa pergunta. É claro que o Espírito, ele vai nos ensinando. O Senhor Jesus, ele vai nos ensinando todos os dias o que nós devemos fazer, como nós devemos agir. A presença do Espírito de Deus em nós gera um fruto, que é o amor, que é benignidade, que é mansidão, e tem muitos outros, domínio próprio. E eu devo escolher as coisas que eu devo pensar. Em Filipenses 4, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora me responde: existe alguma virtude em você pensar
imagem ruim de si mesmas. Quando elas se enxergam no espelho, elas enxergam sua alma, mas só conseguem detectar os pontos negativos. E isso tudo tem um peso muito grande em tudo que elas fazem. Claro, todo mundo precisa ter consciência das suas limitações, suas fragilidades, mas também tem que valorizar as características positivas e colocar nelas o foco, a energia nelas, no positivo, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de valor, o que eu sei fazer bem. De alguma forma, a gente pode permitir que uma autoestima rebaixada domine nossa vida. Você não pode permitir isso de forma nenhuma. Para que isso aconteça, tem algumas coisas que a gente tem que aprender. Eu vou te ensinar. Primeiro, precisamos aprender a reconhecer o nosso valor diante do padrão de Deus, não diante do padrão das pessoas. Precisamos entender que Deus imprimiu em nós marcas do seu caráter. Por isso mesmo, apesar da ação do pecado em nós, Ele nos vê de forma preciosa. Foi o que eu disse, você tem valor. Esse valor foi Deus que enxergou em você. Não se permita enxergar menos que isso. Segunda coisa, aprender a reconhecer que a gente está num processo de transformação, um processo de crescimento. Nenhuma das nossas fragilidades pode ser vista na perspectiva de uma não mudança. Isso não tem mais jeito. Principalmente quando a gente está sujeitando a ação transformadora do Espírito de Deus. Se é Ele que está fazendo, tudo é possível. Terceira coisa, temos que aprender a separar o que nós somos das atitudes e comportamentos que muitas vezes a gente tem. Muitas vezes nossos comportamentos, ações, reações nada mais são do que as respostas, as interpretações do que vemos e do que sentimos. Isso é muito diferente do que realmente nós somos, a nossa essência. Pensa nisso. Você não é o problema que você está enfrentando. Você não é a dificuldade que você está enfrentando. Ok? Quarta, temos que aprender a assumir as áreas nas quais nós temos dificuldades, buscar ajuda para superar cada uma delas. Nenhum processo de transformação é iniciado enquanto a gente não entender que admitir as nossas necessidades é o primeiro passo para superá-las. Negação sempre nos conduz a processos de sofrimento. Não finge que você tem um problema, que você tem uma dificuldade. Reconhece. Ok? E por último, aprenda a dar valor especial nos pontos fortes. Invista mais energia para desenvolver do que para esconder embaixo da sua baixa autoestima. Não faça isso. Eleve, mostre quem você é. Não tenha medo, não tenha vergonha. Você tem qualidades. Pense nisso. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus imprima na sua mente, no seu coração, o verdadeiro valor que você tem diante de Deus. Que você aprenda a se ver, a se enxergar como Deus te vê.
somente ouvindo. A Bíblia diz que quando a gente deixa de ser somente ouvinte e passa a ser praticante, a gente é bem sucedido em tudo que a gente faz. Tá lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Depois dá uma lida lá pra você ver. Pensa nisso. Amém. Que o Senhor Deus te revista do verdadeiro valor que você tem. Te revista dessa sabedoria, desse conhecimento de que você tem valor e ninguém mais pode te dizer o contrário.